Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Viver Melhor Podcast. E hoje nós vamos conversar com o professor Emerson Fulgêncio. Vamos começar falando sobre esse projeto. O que é a EJA? Eu acho que tem muita gente que não sabe, né? De repente, vamos explicar para o pessoal de casa o que é a EJA? Claro, com certeza. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu tenho assistido o podcast de vocês. Você que ainda não segue o podcast Viver Melhor, você está perdendo. Eu tenho assistido constantemente. Vocês já estão lá próximo do 30º episódio, pelo que eu estou vendo. Muita gente de conteúdo participando desse podcast. Gente, vai lá. Siga, compartilha, manda para os seus amigos. Podcast Viver Melhor é fantástico, tá? Estou fazendo propaganda aqui mesmo porque o conteúdo é muito bom. E o que é conteúdo bom é educação. Verdade. Então, eu fico feliz de estar sendo convidado e poder atender o seu convite e estar aqui no Estúdio Leme falando da nossa EJA à Distância Dom. Como você disse ali, eu assumi um legado, assumi um compromisso maior, né, de ser o coordenador pedagógico desse projeto aqui em Foz do Iguaçu. E o fato de eu ser o coordenador pedagógico me permitiu mais um voto de confiança do professor Miguel Couto, que é o diretor-geral da EJA no Brasil, a EJA à Distância no Brasil, a EJA à Distância Dom no Brasil, já tem mais de 25 anos, são mais de 30 polos no Brasil, estamos em vários estados, começa lá no Rio Grande do Sul, e eu assumi esse compromisso também de atuar na expansão do Paraná. A gente nasce aqui em Foz do Iguaçu, né? Vindo lá como presente do Rio Grande do Sul, hoje é dia do gaúcho, dia 20 de setembro. Aí aos nossos... Parabéns, gauchado. Hoje é dia do gaúcho, fica marcado que nós estamos numa entrevista no dia do gaúcho, e a EJA à Distância Dom vem para o Paraná. A gente começa os contatos em 2011 e ela institui, né, o primeiro polo além fronteiras em 2014. Então, estamos completando agora em dezembro 10 anos da EJA à Distância Dom no Paraná. Eu assumo daí essa responsabilidade de ser o agente de expansão e hoje já somos, olha só, vou falar alguns aqui, tá? Não quero esquecer. Somos Foz, Francisco Beltrão, Santa Helena, Marechal, Cascavel, Prudentópolis, Colombo e Paranaguá. Nós somos aí alguns polos, né, no Paraná. Nascido lá de uma ideia, né, de um início de relacionamento, de uma amizade, de um projeto comercial de expansão lá em 2011, que se fundamenta em 2014 e há 10 anos acontecendo, né, com polos já em várias cidades. Sim. E aqui em Foz do Iguaçu, a EJA à Distância Dom, ela completa 10 anos, como já falei, ela vem como um projeto pioneiro de você tem o sonho de voltar a estudar, você tem o sonho de completar seus estudos, de completar seu ensino fundamental, seu ensino médio, é conosco, é com a gente. Eu vou falar o português bem brasileirão. Quer terminar seus estudos? É conosco, é com a gente. Então ela vem com esse legado. Sim. A EJA à Distância Dom é um projeto de resgate daquelas pessoas que precisaram parar de estudar no momento das suas vidas e hoje estão precisando desse certificado. Eu brinco muito assim com muitas pessoas, eu tenho essa liberdade, essa facilidade de brincar com as pessoas. Eu brinco, eu falo assim, ó, tá? Você tem como documento teu CPF, teu RG, tua certidão de nascimento ou casamento, tá? O histórico escolar é um documento essencial na vida de qualquer cidadão. Emerson, a gente está falando de um resgate da vida, né? Porque educação... Dignidade, né? Dignidade. E é interessante ressaltar aqui que a gente está falando de uma instituição que tem respaldo, que tem experiência, né? E traz ao aluno uma série de benefícios. A isso eu quero te perguntar, como é que funciona o método para que facilite para esse aluno que, de repente, numa oportunidade ele parou por causa de um trabalho, por causa de uma gravidez, por causa... Bom, tem inúmeras possibilidades que faz com que a pessoa pare de estudar, né? Então, como que para aquele aluno que está nos assistindo, como é que funciona esse método? Então, você tocou no ponto crucial, Ivana. Acho que você foi verdadeiramente eu chamo até de ferida para algumas pessoas, né? Parar de estudar, ela tem sido assim ela tem trazido alguns resultados às vezes até negativos para as pessoas. Sim. Meio quase que um estigma, meio que aquela marca dolorosa, sabe? Sim. Parar de estudar. É aquela pessoa que chega numa vaga de emprego
e perde essa vaga porque não tem o certificado de ensino médio. Exato. É aquela pessoa que às vezes escuta uma conversa dentro de casa e fala assim, estou fazendo faculdade, né? Estou fazendo um curso superior, um curso técnico, e ela fala, eu não posso. Você consegue entender como que limita? É doloroso, né? Eu Exatamente. não posso avançar porque eu não tenho isso. Exato. Entende? E a EJA Distância Dom, ela já existe há bastante tempo no Brasil. São mais de 25 anos de educação. A gente calcula próximo aí de 80 mil pessoas formadas. Isso, só em Foz, nesses 10 anos, já são mais de 1.000 pessoas formadas. Sim. Você pega, eu gosto de comparar, já vou responder a tua pergunta. Você pega uma escola tradicional, uma escola regular tradicional, e você vai lá e faz um cálculo. Ela tem 2 terceiros anos funcionando, 2 salas de terceiro ano, né? São 40 alunos, 40 alunos. Então são 80 alunos por ano. Sim. Uma escola regular. Ela levaria 10 anos para formar 800 alunos. Né? Nós já estamos com mais de 1.200 alunos formados em 10 anos. Uma média de 120 alunos por ano, professor. Mais ou menos uma média de 120 alunos. Olha isso. Significa que tem trazido mesmo e tem mudado vidas. Exato. Então, esse projeto, ele nasce com a intenção, eu conheço bastante a história dele, ele nasce com a intenção de mostrar para as pessoas que é possível sim. Olha só, você parou por causa de uma gravidez, tudo bem, foi uma decisão que você precisou tomar na época, né? Teve que se afastar dos bancos escolares, mas agora voltou a tua oportunidade, voltou a tua chance. Você parou por causa de um trabalho, foi muito comum no Brasil, e hoje não poderia ser comum mais. Uma pessoa parar de estudar porque tem que trabalhar. Não. Uma pessoa parar de estudar porque engravidou. Não seria mais, não pode ser comum isso no Brasil. Uma pessoa tem que parar de estudar porque o marido não quer. Não pode ser comum isso no Brasil. E esses são os itens. Então a EJA vem com esse projeto para mostrar para essas pessoas que é capaz de voltar aos bancos escolares sem precisar parar de trabalhar, sem precisar, né, interromper uma gravidez, jamais, nunca, mas sem precisar brigar com o marido, brigar com a esposa, parar a vida. Não precisa. Não precisa. O nosso projeto ele foi construído, a gente fala que ele foi desenhado, né? Um projeto pedagógico desenhado para pessoas que querem organizar a sua vida escolar junto com a sua vida normal, sua vida natural. Sim. Estudar é normal. Sim. Então ele é muito diferente, sim. Tá? As nossas aulas, elas acontecem online, nossas aulas no momento, até a pandemia, as nossas aulas eram presenciais, tá? Mas era só uma vez por semana. Hoje essas aulas elas são online, o aluno recebe, pessoal, os alunos recebem a teleaula via WhatsApp, tá? Nos nossos panfletos, na maioria dos nossos flyers aí, tá lá, você recebe suas teleaulas pelo WhatsApp. Nós temos grupos das salas e o aluno recebe as teleaulas pelo WhatsApp, mas ele vem à escola sim. Por que nós temos vários polos no Brasil? Porque existe um momento presencial em que o aluno vai à escola uma vez por semana e tem um plantão com um professor local. Sim. Eu sou professor da EJA Distância Dom também. Ele vai, assiste um plantão presencial com o professor, que tira todas as dúvidas da semana, e daí ele realiza a prova presencial, com todo aquele, eu falo com todo aquele conforto, com todo aquele, com aquela sabedoria que adquiriu ali, com aquele conhecimento que adquiriu. Sabe? O aluno está preparado, com todo aquele preparo. Sabe? E eu queria saber também, que você explicasse para nós, como é que funciona em questão de tempo? Quanto leva para a pessoa? Tem um tempo ou ela que depende mais da pessoa? Como que é que funciona? Então, a palavra EJA, palavra não, a sigla, né? Sim. A sigla EJA significa Educação de Jovens e Adultos. Isso não é um projeto do Dom. O Dom tem um projeto pedagógico que abrange a educação de jovens e adultos. Certo? Então, ele é regulamentado pelo Conselho Estadual de Educação, ele é regulamentado pelas secretarias, né, de educação. Então, a documentação ela é regida pelo Estado. Sim. EJA significa Educação de Jovens e Adultos. Educação, J de jovem e A de adulto. Esse modelo ele já favorece o aluno com um tempo diferenciado de sala de aula. Exato. O aluno que faz EJA, ele já não usa as séries completas.
Séries completas, quando eu falo anos escolares. Primeiro ano, um ano inteiro, segundo ano, um ano inteiro, terceiro ano, um ano inteiro. Já é reduzido esse tempo. E nós, no nosso projeto, nós organizamos assim. O primeiro ano é chamado de básico, o segundo ano é chamado de intermediário e o terceiro ano é chamado de avançado. E cada ano desse, cada série, cada 6 meses desse, na verdade são 20 semanas. Durante 20 semanas o aluno faz uma série, que corresponde basicamente a 6 meses. Então o tempo já é diferente. Agora, o nosso grande diferencial, muito significativo, é o seguinte: quando o aluno chega para nós, nós analisamos toda a vida escolar dele. Entendi. Então, por isso que tem aluno que termina em 6 meses, tem aluno que termina em 4 meses, em 3 meses, tem aluno que termina em 1 ano, tem aluno que termina em 1 ano e meio. A diferença do tempo de estudo do aluno corresponde diretamente ao que o aluno já cursou na vida escolar. Sim. E o aluno que também está com necessidade, parou no ensino fundamental, não sabe onde está o documento dele porque a escola pegou fogo, ele mudou de estado e não teve tempo de pegar a documentação, a gente auxilia, nós damos uma consultoria para esse aluno, uma assessoria, para a gente auxiliar, porque o nosso lema é todo mundo de volta para a escola. Que legal, que legal. Olha, gente, super interessante. Eu queria perguntar mais uma questão assim, que me veio à mente. Existe um limite de idade, Emerson? Falo que limite de idade é coisa de ser humano, né? O ser humano que inventou esse negócio. Exatamente. Numa aula esses dias eu perguntei assim, né, pro aluno, falei assim, por que você comemora o teu aniversário? Ele falou, porque eu fico muito feliz por saber que eu sobrevivi mais 1 ano. O outro falou assim, nós temos que celebrar a data do nosso nascimento. Eu falei, se você analisar friamente, é que você deu mais uma volta em volta do sol. Viva! Dei mais uma volta em volta do sol. Sobrevivi às 4 estações e tudo mais. Essa questão de tempo, eu gosto muito dela, porque assim, tem muitas pessoas que acreditam que não tem mais idade para voltar a estudar. Conversei com um aluno, matriculei esse aluno conosco agora, essa semana. Tá? Ele tem a minha idade. Quer saber a minha idade? Tem 52 anos e ele vai terminar o ensino médio conosco, porque o sonho dele é fazer a faculdade de medicina. Olha aí. Medicina. Ele vai terminar conosco com 53, mais 6 anos de medicina, ele vai terminar a medicina com 60 anos. Você acha que está velho? Não. A questão de velho ou novo é alguma coisa que plantaram na sua cabeça. Exatamente. Então, a idade do nosso aluno é a partir dos 18 anos. Olha aí. 18 anos ou mais. Porque o projeto de educação de jovens e adultos é para jovens e adultos 18 anos ou mais. Olha entendeu? Aí, que legal. Nós tivemos já alunos com 70 anos. Tá? Na formatura do semestre agora, tá? Formamos um aluno com 62 anos. Olha a família aí, toda estava lá. Celebrando, uma celebração. Claro. A mais importante, a data mais importante da vida dele. Sim. Porque a gente imagina, né, um aluno com 62 anos formando. Na idade convencional, vamos chamar de idade normal, né? Normal é você fazer as coisas que você tem vontade, as coisas que se cabem a você, né? Na idade convencional, esse aluno estaria realizando essa formatura com 17 anos. Exato. Ele está celebrando com 62. Sim. São quantos anos? 45 anos, né? De jejum educacional. Então, ele tem 45 anos a mais para comemorar, sabe? Não tem idade. Não tem idade. E eu falo muito para o aluno, sabe? O que te fez parar de estudar no passado não pode ser força para vencer o que te faz ter vontade de voltar a estudar no presente. Olha isso. Porque o resultado é muito satisfatório. A formatura de um aluno de EJA hoje, eu percebo que é assim uma celebração, às vezes, muito mais significativa para ele do que um aluno regular que está formando numa faculdade. Sabe? O significado é muito maior. Eu venci. Eu superei. Eu sou capaz. Exato. É muito significativo. Exato. Olha só. Bom, e para finalizar, Emerson, mais de 1.200, você falou, alunos em Foz formado, mais de 80 mil no Brasil. O que dá? O que você pode falar? Qual que é a receita do sucesso da EJA, né? Em Foz do Iguaçu e em todo o Brasil, né? Tudo hoje no mundo é passivo de
de um plano, de uma receita, né, de um método, né? A gente fala muito do método hoje nos meios comerciais. Mas a educação eu já ouvi as pessoas falarem que não é simplesmente uma vocação, mas é uma vocação. Então, são pessoas que fazem educação porque têm a vocação. São pessoas que fazem educação porque amam o que fazem. Eu poderia citar o nome de todos aqui que são envolvidos, mas esquecer de alguns seria muito triste, então não vou falar o nome das pessoas. Mas hoje nós temos uma coordenadora pedagógica geral que eu sei que ela respira educação. Ela não faz educação no horário comercial. Nós temos um diretor-geral, esse eu vou citar o nome dele, que é o professor Miguel Couto, que ele respira, ele vive educação. Ele não faz educação em horário comercial também. A primeira conversa que nós tivemos sobre educação, que eu gosto de lembrar às vezes nas reuniões, ele fala assim, eu sou educação full time. Nunca mais esqueci dessa conversa. E verdade, as pessoas que estão na EJA Distância Dom, que fazem parte do projeto, fazem parte dos polos, são pessoas que vivem a educação. Um propósito, não são professores por motivos comerciais, são professores por vocação. Entendeu? Então, o maior segredo é esse. Nós queremos fazer com que pessoas se realizem através da educação. Porque nós já percebemos, eu gosto dessa comparação. Tá? Imagine uma escadaria e o aluno vai pisar o pé no primeiro degrau. Se ele olhar para cima, ele pode se assustar, ele pode decidir parar, ele pode se amedrontar. Tá? Mas se no primeiro degrau ele tiver alguém que pega na mão dele e leva ele de mão dada até o último, mesmo que ele tente escapar, a gente não vai deixar ele escapar. Mas a gente percebe que da metade da escadaria para cima, ele faz a força motora ali, quase que conjunta. Ele começa, a gente puxa um pouquinho, quando ele chega na metade, dá para soltar a mão. É aquele andar de bicicleta do pai, assim, né? Vai. E quando você vê o aluno tá pedalando sozinho, e a hora que ele olha para trás, ele fala, você já tinha parado? Já. Você está pedalando sozinho faz tempo. E o nosso aluno continua, faz faculdade, o nosso aluno melhora no mercado de trabalho, na função que ele se encontrava. O nosso aluno melhora como pai, como família, como esposo, como esposa. Nosso aluno cresce verdadeiramente. Porque nós temos, inclusive, talvez você nem vai perguntar isso, nós temos o nosso novo ensino médio voltado ao mundo do trabalho. Olha, então o aluno tem aulas, o aluno tem aulas assim de segurança de trabalho, noções básicas de marketing pessoal, sabe? Aquela camisa bonita para o dia da entrevista, né? Tá? Marketing digital. Nós temos uma aula voltada a um comportamento de ética nos meios digitais. Nós temos uma aula voltada ao aluno saber organizar e administrar suas finanças. Né? Fora, é claro, lembra que nós somos uma escola. Nós seguimos um padrão de escola. O pessoal fala assim, aprovado pelo MEC, né? Quando fala em EJA, pessoal, fica um alerta. A EJA não é aprovada pelo MEC, ela é aprovada pelo Conselho Estadual do estado em que ela se encontra. É muito importante isso. Se você for estudar em alguma EJA, você está me escutando, me assistindo, e você, na sua cidade, infelizmente, não tem um polo dom. Se tem um polo dom, pode ir que está garantido. Mas não tem um polo dom na sua cidade. Chega e pede, fala, eu vou estudar, eu queria a resolução. Liga no núcleo da sua cidade, ó, eu estou fazendo minha matrícula na EJA tal. Ela é credenciada? Ela é credenciada. Não pergunta para a pessoa com quem você está falando, tá? Pede a resolução, pede o credenciamento e entre em contato com o núcleo da sua cidade ou o núcleo da sua região, tá? Não entre em ciladas, porque nós recebemos, às vezes, infelizmente, muitas pessoas com históricos escolares, tá? Que foram, infelizmente, vendidos, que não têm validade nacional. Hoje, o universo da EJA, por hoje ela está funcionando no caráter EAD, mas ela não é EAD. A EJA não é EAD, gente. Escuta essa, a EJA não é EAD. A EJA, ela é híbrida. Existe um percentual de aulas online. No nosso caso, nós enviamos pelo seu WhatsApp. Você encontra essas aulas no seu portal do aluno, certo? Exato. Mas existe uma quantidade de presencialidade obrigatória. Aqui no Paraná são 20%. Existem estados que são 30%, 35%, 40%.
Então, se você faz EJA 100% EAD, desconfie, tá? Fica o alerta aí. Fica o alerta, então. O sucesso é isso, é legalidade, é paixão, é transparência. Vontade. Posso fazer uma pergunta, professor? Pode. Professor, só uma matéria, falta só uma matéria, quem fez o ensejo também, e falta só um ano, terceirão, só para ele se formar. Como que é o procedimento no EJA? Que legal, nós temos uma assessoria boa, né? Nós recebemos aqui uma mensagem pelo nosso YouTube sobre uma matéria só, Ivana. Sim. O aluno fez a prova do Enseja. Existe uma prova certificadora nacional, certo? E o aluno fez essa prova do Enseja e faltou só a matemática para ele, que é muito comum acontecer isso. Professor, me falta só a matemática. Nós conseguimos, lembra que eu falei que eu faço um plano só para esse aluno? Nós conseguimos organizar para você, tá no nosso flyer isso, tá? Nós conseguimos organizar para você estudar só essa disciplina que te falta. Hoje está um pouquinho diferente porque tem as matérias do novo ensino médio. Então eu não posso desconsiderar essas matérias. Mas ele vai fazer a matemática que falta e as disciplinas do novo ensino médio. Exato. Então, tem uma matéria, não quero esquecer a pergunta aqui, eu vou continuar na pergunta, mas tem uma matéria, uma disciplina do novo ensino médio chamada Projeto de Vida. Uau! É sensacional. O aluno da nossa EJA, ele faz 3 projetos de vida, o 1, o 2 e o 3. Que legal. E ele começa lá na base, né? Qual é o seu propósito de vida? Missão, visão e valores. Olha aí, Qual o seu propósito? O que você veio fazer na Terra? E ainda dando a sequência na pergunta, aconteceu no passado, porque a faixa etária, ela condiz mais ou menos com essa desistência. Muitos alunos chegaram no 3º ano do ensino médio, com 16, 17 anos, e daí o que acontece? Chega lá no final do ano, arrumei um bico, arrumei um empreguinho, arrumei um temporário de Natal. E daí ele saiu da sala de aula e foi trabalhar. E perdeu o 3º ano do ensino médio, faltou só o terceirão. Sim. Professor, faltou só o terceirão. Terceirão na EJA Distância Dom são apenas 20 semanas. Cada série 20 semanas, terceirão 20 semanas. Você começa no semestre e termina no mesmo semestre, tá? 20 semanas significa que você vem ao polo de apoio presencial 20 vezes. Você recebe 20 conteúdos, você vem uma vez por semana fazer o plantão com o professor local e a prova. Em 6 meses você termina, um pouquinho menos, né? 20 semanas são 5 meses e meio. É muito entendeu? Fácil, né? É fácil não, eu acho que é possível, né, Emerson? Ivana, eu gosto de falar que é um projeto valorizador. Exato. O que um ser humano mais gosta? De ser valorizado. Exato. Tá? E nós valorizamos os nossos alunos. E tem nenhum aluno adulto que chega aqui, ele é, vamos chamar assim, leigo. Ele tem um conhecimento, ele administra a família dele, ele às vezes administra uma empresa. Muitos empresários vêm terminar o ensino médio conosco aqui. Ele administra uma família, ele administra uma empresa, ele administra a vida dele, ele administra uma conta bancária, ele é um membro, ele faz parte do núcleo de membresia de uma igreja. Faz parte da comunidade. Associação. Exato. Ele tem função social. Sim. Isso tudo é valorizado. Sabe? O aluno estudou uma disciplina, vai aproveitar aquela disciplina. Que legal. Entendeu? Gente, eu acho que é isso. Boa pergunta. Tem mais alguma, Lércio? Bom, e para finalizar, Emerson, aquele que está nos assistindo, o que é que você... O teu recado, aquele recado assim, que é para a pessoa que está nos assistindo, está ouvindo, o que você tem a dizer? Olha... Está aí parado, esperando, pensando se vai, se não vai. É agora. Frase emblemática do professor Emerson. Quem não começa, não termina. Verdade. Frase emblemática. É verdade. Demorou para começar, demorou para terminar. Exatamente. Sabe? São algumas frases bem inocentes, bem simples, mas que eu acho que são significativas. Sim. Quem não começa, não termina. Exato. Tá? Alguns vão falar que dá o primeiro passo, né? E tudo mais. Mas eu bato nessa tecla. Quem não começa, não termina. Segunda questão. Voltar a estudar é uma questão de coragem. Essa frase não é minha, é do nosso diretor maior. É uma questão de coragem. Tá? E nós vamos te encorajar. Se você ainda não tem coragem, nós iremos te encorajar. Siga nossas redes sociais. Tá? Você coloca EJA Dom,
você vai encontrar uma série de Instagrams, ejadistancia.com.br é o nosso site, tá? Depois você vai ver nas descrições aqui do Viver Melhor Podcast, vai ver, né, o nosso endereço, nosso link, nosso telefone, tá? Se você precisa de um encorajamento, tá aqui o nome do encorajamento. EJA Distância Dom, professor Hermes Fulgêncio, que atende aqui em Foz do Iguaçu, mas eu falo, tem um professor Ricardo em Cascavel, tem um professor Guilherme em Colombo, tá? Tem uma professora Sueli em Marechal Cândido Rondon, tá? Tem uma professora Rose em Santa Helena, tem um professor Gildo em Francisco Beltrão, tem um professor Elton em Paranaguá, sabe? Esse é meu medo de esquecer alguém. Tem o Jabe, eu lembrei o nome do Jabe aqui, tem um professor Jabe lá em Prudentópolis, sabe? Tem um professor Miguel, tem uma professora Yara, tem a professora, o professor Luiz. No Rio Grande do Sul são vários polos também. Tá? Até o Rio Grande do Sul teve um projeto específico no período das cheias, projeto específico que vai até o final do ano. Então, se você está nos ouvindo do Rio Grande do Sul, tá? Acompanhe a gente, acompanhe. Você vai ver que você que mora no Rio Grande do Sul poderia estar terminando o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, de uma maneira muito diferente ainda do que essa que eu estou te falando aqui. Entendeu? Então são coisas assim que parece que precisariam chegar no ouvido das pessoas. Essa semana eu falei uma coisa bem legal também que eu gostaria de deixar registrado. Tá? Não esqueci teu nome não, tá? Lá em Prudentópolis, o nosso diretor é o Maurício. Tem um professor Maurício lá. O cara tem até uma academia. Ele pega o pessoal da academia e leva para a EJA Distância Dom. Falei uma coisa bem legal essa semana. Eu falei assim, não é uma prática muito comum. A pessoa para de estudar, ela fica com medo da escola. Primeira coisa, quando você parar de estudar, que não aconteça isso agora, tá? Mas você que está parado há algum tempo, independente de você estar com vontade de voltar agora, procure seu histórico escolar. Exato. Eu tenho guardado lá na minha casa o histórico escolar do meu pai. Do teu pai? Do meu pai. Infelizmente, meu pai parou na 6ª série. Exato. E quando nós abrimos a EJA em 2014, ele já tinha partido. Senão ele teria se formado aqui na EJA. Porque a minha mãe, eu consegui formá-la aqui na EJA. Quando eu falo que eu consegui, porque eu tive que convencê-la, dar o braço e subir a escadaria. Né? Tá? E hoje ela trabalha conosco aqui. Olha, é uma coisa fantástica. Tá? Então. Ela é a dona da EJA. Olha isso. Esse é o maior exemplo, né? Maior exemplo. Maior exemplo aí. Bom, assim finalizamos nosso Viver, agradecendo por esse papo tão legal com o professor Emerson, falando sobre educação. Gente, educação, é vida, né, Emerson? É vida. É vida. E a gente finaliza aqui. Eu vou te dar o presente ao vivo. Agradecendo, olha aí, gente, que legal. Esse aqui vai ser o presente de matrícula, rematrícula de 2025. A EJA Distância Dom faz 10 anos, então vai ser, né, EJA Dom 10 anos no Paraná. Nossa frase vai ser tudo bem, tudo bom, tudo dom. Um abraço para vocês, esse é o seu presente. Nós agradecemos. Obrigada, Emerson, pela sua participação, pelo presente. E olha, eu quero falar uma coisa para você. Aqui você está em excelentes mãos, tá bom? Não perca essa oportunidade, né, Emerson? Muito obrigado. Mais, gente.